Elas. Aqui. Nós falaremos sobre o desenvolvimento do pensamento liberal na sociedade capitalista e os seus críticos do século XX, do século XIX e XX. Nós abordaremos um pouco sobre sobre o contexto histórico, né, como falei anteriormente, e também falaremos também sobre as principais ideias, quais são as críticas e as aí alternativas teóricas. Aí, falando sobre o contexto histórico, né, do liberalismo do século XIX, a gente percebe que no século XIX houve aí uma industrialização e uma urbanização, né, que tiveram aí a expansão da Revolução Industrial, né, e a ascensão aí à burguesia e a consolidação do capitalismo. Também tivemos aí as transformações econômicas, né, que teve essa ascensão em burguesia, que ela era a classe dominante, e tivemos também a formação dos estados liberais, né, que teve o constitucionalismo e a limitação do poder estatal, né. E aí, falando um pouco aí sobre os princípios fundamentais do liberalismo, nós tivemos, né, o liberalismo clássico, que o liberalismo clássico, né, que o indivíduo era o centro, né, tinha sua liberdade individual como valor supremo, e tivemos também a economia de mercado, né. Durante aí o século, né, XIX, tivemos a economia de mercado, que era a defesa dos laissez-faire, né, na intervenção dos estados, e a livre concorrência e comércio internacional. Tivemos também a política, né, que eu falei sobre os estados, o estado limitado, garantia de direitos civis individuais, e tivemos aí dois pensadores fortíssimos, né, dentro desse liberalismo no século XIX, que foi o Adam Smith, né, que teve a economia do mercado de mão invisível, e o John Stuart, né, que é a liberdade individual e utilitarismo. E aí tiveram aí fortes impactos, né, que foi o crescimento econômico, que a gente percebe esse crescimento desacerbado e o aumento aí da desigualdade, condição precária de trabalho, né? A gente sabe que no Brasil atual, aí no mundo atual que a gente vive, muitas pessoas vivem situações aí de trabalho bem precárias. E aí tivemos aí a questão do liberalismo do século XIX, que defende a propriedade privada como base da liberdade, o Estado mínimo, né? Apenas garantindo a ordem e segurança dos estados. E, igual eu falei, teve aí o impacto ambiental. E o liberalismo, ele foi, o liberalismo social, ele teve fim no século XIX, incluindo aí as reformas para reduzir tensões sociais. E aí, nessa crítica aí ao liberalismo, né, nós tivemos aí algumas pessoas, né, alguns pensadores que trabalharam juntamente para que esse esse movimento aí se perpetuasse aí nessas críticas, né, em relação aí ao liberalismo. Nós temos aí o socialista utópico, que são o Saint-Simon, o Fourier, né, que defendia as comunidades cooperativas e comunitárias, e a mais também a igualdade. Nós temos o marxismo, que é o Karl Marx e o Engels, né? Eles falam sobre a crítica e a exploração da classe trabalhadora pela burguesia, e também eles lutam pela classe como motor da história. E, além disso, eles também propõem, né, faz a proposta de revolução proletariada a fim da propriedade privada nos meios de produção.
E tivemos os movimentos operários, que é o sindicato, né, que a gente conhece hoje, o sindicalismo, a greve e lutas por direito trabalhista. Nesse período aí, houve-se essa revolução, né, que existia aí as greves, que foram criadas aí as greves, os sindicatos e as lutas, porque como o Brasil ele veio de um país escravocrata, né, não existiam as leis para trabalhadores. As pessoas que conduziam esses trabalhadores faziam o que eles achavam que, né, devia ser feito. E essas leis foram criadas para dar respaldo, para deixar um trabalho mais humano, né? Aí nós tivemos o liberalismo do século XX, né? Que reforça a economia de mercado e globalização. E aí nós tivemos alguns líderes que foram a Margarete, né? O Ronald, né? Que eles pensaram aí nessa situação do mercado aí de globalizado que existe no mundo, né? E nós tivemos também de bem-estar, o estado de bem-estar social, que foi defendido aí por esse STAT, né? E tivemos também a intervenção estatal para garantir a singularidade social e as políticas keynesianas, que foi após aí 1929. E a expansão dos direitos civis e políticos, sufrágio universal, direito das minorias. Sabemos que a minoria sempre, né, vem lutando aí por uma igualdade, né, e direito de tudo, né, e direito igualitário. Vamos lá, na continuidade. Tivemos o crítico do liberalismo do século XX, o marxismo-leninismo, que foi a experiência aí soviética, né? Foi experiência soviética, que teve a economia planificada e a oposição de desigualdade do capitalismo. Nós temos a teoria crítica, que foi aí a escola de Frankfurt, que acho que vocês conhecem bem, que aí essa teoria ela faz uma análise cultural à ideologia e à denominação. Nós temos também o anarquismo, que foi a oposição, né, a qualquer forma de dominação política ou econômica. E nós também tivemos aí nessa questão aí, nessa época do liberalismo no movimento, o ambientalismo, que é a questão do modelo de crescimento ilimitado, né, que é a crítica à exploração ilimitada dos recursos naturais. E aí a gente percebe que houve vários conflitos aí, né, e convergências. Tivemos aí as tensões entre liberdade, economia e igualdade social, e também tivemos a reforma de regime liberal para atender às demandas sociais, né? E aí se vê no papel da crise econômica nas mudanças de política entre 1929 e 1970, né? E também 2008, que teve aí umas mudanças de paradigma. E aí o legado e a atualidade. Qual o legado deixado aí pelo liberalismo? O liberalismo ele tem como base a democracia representativa moderna. E aí a gente percebe que com essa democracia, os grandes desafios enfrentados aí em relação a essa democracia que a gente busca, né, que a gente tenha a querer ter, né, encontra esse desafio aí da desigualdade persistente. A gente percebe que o Brasil é um país, né, o mundo em si, mas falando assim do Brasil, é um país muito desigual. Muitos têm muito, né, e muitos têm pouco. Poucos têm muito e muito têm pouco, né? E aí a gente percebe que essa desigualdade é um grande desafio aí para que a gente tenha uma democracia, né, uma sociedade igualitária. Nós temos também as crises ambientais que estão fortíssimas, né, no mundo todo. A gente percebe que esse mundo está pedindo socorro e a gente percebe que a classe
que tem o poder aquisitivo maior, juntamente com a gente, né, também fazendo, colaborando com nossa parte. E aí a gente percebe que eles, né, estão pensando só em ter, né? E nós temos as tensões geopolíticas, né, que é também um dos desafios grandes aí para o liberalismo da atualidade, o legado da atualidade. E aí nós temos os novos críticos que falam sobre os movimentos antiglobalizados e economistas heterodoxos, né? Esses novos críticos aí, eles buscam formar os novos movimentos para combater aí essa desigualdade que existe, né, dentro desse Brasil, desse mundo que é tão desigual. E aí tá as referências, né, que eu obtive para fazer esse momento com vocês. E agora eu vou passar para vocês. Boa noite, Karen. Agora eu vou passar para vocês um pequeno vídeo. Eu acho que vai ajudar vocês a responder aí o questionário sobre o que é o liberalismo, né? E eu acredito que vai ajudar muito vocês a responder e ficar gravado na mente de vocês também, né? Para na hora da questão da prova. Só um minutinho. A gente já vai. Eu já vou passar. Tem mais alguém lá? Só deixa eu ver se chegou mais alguém. Karen. Karen, que acho que não tá. Boa noite, Karen. Vamos lá. Você é livre? E na videoaula de hoje vamos falar sobre o que é o liberalismo. Pois é, essa videoaula aqui nasceu da videoaula que eu montei aí algumas semanas atrás, falando sobre o que é o socialismo. Como teve uma boa repercussão aí, bastante gente veio me perguntar, inclusive acabou virando uma série sobre a Revolução Russa, né, a base para o desenvolvimento da Revolução Russa. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre o liberalismo, uma outra corrente filosófica bastante importante para a formação do tempo moderno. Bom, vamos lá. Partindo da origem, a maior parte aí dos filósofos, dos historiadores aí, concordam que o pai do liberalismo, né, é óbvio que vamos lembrando que sempre vai existir um avô, um bisavô, né, mas o pai do liberalismo teria sido ali o filósofo britânico John Locke, né, que viveu lá no século XVII. Pois é, o John Locke, né? Vamos começar a ambientar onde que estava o John Locke e como esse ambiente vai auxiliar a formar o liberalismo da forma como a gente conhece. Bom, o John Locke vivia num ambiente que não era necessariamente absolutista. Tá? A Inglaterra nunca foi plenamente absolutista, mas existia essa influência do pensamento absolutista em toda a Europa. Então, o liberalismo ele surge como uma resposta ao absolutismo. Só para lembrar que a ideia do absolutismo parte do quê? Do poder absoluto dos reis. Ou seja, todo poder se concentra na figura do rei, né, que tem o chamado direito divino dos reis. Tá? O que é o direito divino dos reis? Grossamente explicando, porque a aula hoje não é de absolutismo. O rei é rei porque Deus assim quis. Por isso que ele nasceu naquela família, por isso que ele tem aquele título, por isso que ele não morreu antes de ser coroado, né? Deus escolheu aquele cara para governar e, portanto, ele é dotado de todos esses direitos e ele deve reger aquele território por um direito que veio de cima para baixo, que é indiscutível. Pois é, caras como John Locke e outros filósofos ali, né, vão começar a olhar para isso e falar, não, nego, não é bem por aí, não é assim que a coisa funciona. O que vai levar John Locke a pensar dessa forma e se contrapor ao absolutismo? John Locke pertencia a uma camada chamada de burguesia. Sim,
o liberalismo ele é essencialmente uma filosofia burguesa e durante toda a sua história vai estar ligada a essa camada social, a esse grupo aí que tem uma forma de pensar própria, que tem uma ação própria e que vai ser o guia da formação do mundo contemporâneo. Afinal de contas, o mundo contemporâneo ele vai surgir aí a partir das chamadas revoluções burguesas, que nascem a partir do pensamento iluminista, que tem entre as suas principais vertentes a filosofia liberal. Bem, vamos lá para John Locke, né? Em que se baseia a filosofia de Locke? No que ele chamou de direitos naturais. O que são os direitos naturais? Ele diz que todo homem, por ser homem, né? Homem, não vamos entender gênero masculino, mas gênero humano, né? Então, todo homem, por ser homem, ele nasceu com o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Cara, quando você vai falar de propriedade privada, vai aparecer um elemento fundamental da filosofia burguesa aí, que é o quê? Não é a propriedade, é a ideia de ser privada. Por quê? Um elemento fundamental à filosofia burguesa é o indivíduo. Sim, o indivíduo não existiu desde sempre. A ideia de indivíduo é parte de uma filosofia burguesa. Cara, antes da modernidade, antes dos movimentos iluministas, a ideia de indivíduo era muito estranha. A ideia de indivíduo era inclusive, um tanto quanto refutada. O homem fazia sentido na coletividade, né? A ideia de que eu sou um ser separado do resto, eu sou um indivíduo, eu tenho valores pessoais que me distanciam dos demais, é uma ideia bastante nova. Nova em termos de história, obviamente. Ele está falando de John Locke. John Locke não é o criador do indivíduo e ele está lá no século XVII. Né? Então, vê que a gente que é de história, a nossa noção de tempo é bastante elástica, né? Então, vamos lá. Essa ideia aí é bastante nova, né? É própria da sociedade burguesa. E vai ser a base do desenvolvimento dessa filosofia liberal. Então, vamos lá. Como assim vai ser a base do pensamento? Tudo está voltado à garantia do indivíduo. Daí o princípio de liberalismo. Liberalismo vem da palavra liber, né? Latim para livre. Essa palavra era utilizada nas sociedades romanas ali para definir qualquer um que não fosse escravo. O escravo não é dono de si próprio. O escravo é uma coisa. O Estado é uma propriedade. Então, o liber é o cara que não tem nada que o obrigue, né? Não tem ninguém que é dono dele. Então, o princípio maior do liberalismo está justamente em apoiar o indivíduo. Esse cara que não tem nada que o limite. Não tem nada que o limite? Esse cara ele pode, então, agir de uma forma ultra radical e exercer a sua força para destruir os outros. Pois é, o John Locke já pensava nisso. Tanto que o Locke ele não elimina o estado da ação sobre o indivíduo, né? O Locke ele pensa num estado liberal, tanto que ele afirma que o homem é o lobo do homem, né? Eu já falei isso aí em outro vídeo, quando estou falando lá de iluminismo, né? Então, vê, a ideia de que o homem é o lobo do homem é o princípio de que se o homem for deixado plenamente livre, ele vai destruir a própria humanidade, né? Ele vai atacar o próprio ser humano, né? E aí vai valer a lei do mais forte. Então, tem que ter lei? Tem que ter lei, né? Então, a lei vai estabelecer um limite para que não se abuse do poder da individualidade. A individualidade do outro deve ser respeitada também, né? Mesmo que o Estado garanta que essa relação entre os indivíduos, né, possa ter ali algum tipo de disputa, né? Esse tipo de disputa, por exemplo, vai ser desenvolvido por outros pensadores do chamado liberalismo econômico, principalmente, mas que vai valer para essa ideia que a gente está trabalhando, que é do liberalismo político, né? Nomes como, por exemplo,
David Ricardo, Adam Smith, né, um dos principais, né, o fundador desse pensamento, Adam Smith, David Ricardo, Roberto Hugo, né, entre outros aí, vão partir da ideia de que, já que somos livres, o mercado ele deve ser dotado de dois pilares, né? O livre mercado, né, o livre comércio e a livre concorrência. O que é o livre mercado? Todo mundo é livre para participar do mercado, para agir e poder comercializar. Ou seja, não existem monopólios, né? O Estado não pode dominar alguma área, né? A economia deve ser livre. Qualquer um pode agir dentro da economia. Por quê? Porque se tiver um monopólio estatal, só quem vai se privilegiar é aquela camada que domina o Estado. E essa camada que domina o Estado, dominando essas economias, vai se manter dentro do Estado e vai matar a democracia, outro pilar fundamental para o pensamento liberal, pensamento democrático. Né? A livre concorrência, a partir de qual é a ideia? Qualquer um pode usar de qualquer meio para eliminar o concorrente de mercado. Né? Então, você pode tirar o outro do mercado agindo pelas regras do mercado mesmo. Por exemplo, né, você pode fazer um produto mais barato, você pode fazer um produto de melhor qualidade e convence o consumidor a comprar o seu produto e não o produto do outro, o que faz com que ele seja eliminado do mercado e você se coloque, o que é bom para a dinâmica do próprio mercado. Os consumidores vão ter produtos mais baratos, de melhor qualidade, né, e vai haver um desenvolvimento tecnológico para que haja essa produção. Né? Então, isso beneficia a todos dentro desse pensamento liberal. Volta lá, a gente estava falando também que um dos outros pilares disso aí, do pensamento liberal, é a ideia da democracia. Né? O Estado ele deve ser sempre representativo. Não pode ter essa ideia do rei absolutista, que tem todo o poder concentrado em si. Não, o Estado deve representar a vontade da maioria, a vontade da população. Né? Então, democracia é base para poder ter um Estado livre. Não pode ser ditatorial. Né? Outros pensadores do pensamento unionista vão dar um apoio muito maior para isso. Né? Mas o Estado deve estar ali para cumprir o contrato social, que garante esses 3 direitos fundamentais lá do John Locke. Né? Entre esses direitos fundamentais que o Estado deve garantir, ele deve garantir tudo aquilo que é espontâneo daquela sociedade. Né? Como assim é espontâneo daquela sociedade? Pensa numa questão básica. Linguagem. Pô, que linguagem tem a ver com liberalismo? Nada. Né? Então, pensando naquilo que emana da sociedade. Né? Linguagem. Você fala uma língua que ela brotou meio que espontaneamente a partir de um conjunto de pessoas que conviviam dentro de uma mesma cultura e que vão falar, né, e vão dar definições de coisas, dar nomes às coisas, né, a partir de uma perspectiva daquele povo, certo? Isso aí, ele não teve alguém que ficou pensando, como falar português e escrever um bando de regras. Não, as regras foram se compondo a partir dessa coisa que emana da população. Para os liberais, outra coisa que emana espontaneamente da população é o próprio mercado. Ou seja, a gente sempre comercializou, a gente sempre fez mercado. Portanto, as regras do mercado, aos olhos do liberalismo, são uma coisa natural como a linguagem, né? Que emana daquilo que a população considera espontâneo, considera próprio seu, certo? Então, essas regras devem ser garantidas pelo Estado. Não se pode quebrar essas relações. Legal? Então, vê. O indivíduo é importante, por isso a democracia é importante. O mercado e essas relações espontâneas do povo que garante o Estado também têm um valor fundamental. Nessa lógica, além da democracia, outro elemento importante que vai brotar ali do liberalismo vai ser o nacionalismo. Cara, aí o caldo começa a entornar, porque vamos pensar no seguinte,
se o nacionalismo vai ser algo importante para eles, então não vai ter um liberalismo único, vai ter um conjunto de liberalismos dependendo da região onde ele vai se manifestar. É justamente isso. Então, o liberalismo não é um bloco monolítico, tá? O liberalismo é um ramo da filosofia, né? Uma filosofia de uma categoria, uma classe, né? Categoria não, uma classe social, né? E que vai ter um pensamento que vai responder a essa classe, só que essa classe é diferente em territórios diferentes. Então, tem um conjunto de liberalismos aí. Certo? E, bom, o liberalismo já é um pensamento antigo, lembra? O nascimento dele está lá no século XVII, estamos aqui no século XXI, e muita coisa aconteceu entre o século XVII e o século XXI, que vai gerar ali algumas transformações dentro da estrutura, tá? Inclusive, num dos elementos importantes que a gente tem dentro do liberalismo, que é o chamado Estado de Direito, tá? Cara, que raio que vem a ser essa ideia do Estado de Direito, né? O Estado de Direito é isso que evita o homem comer-se a si próprio, né? O homem lobo do homem, né? O Estado deve garantir o direito de todos de uma forma igualitária, né? É o princípio da chamada isonomia, né? Iso igual nomia, nome, título, ou seja, todo mundo tem o mesmo título, todo mundo é igual. Não tem nobre, plebeu, não, cidadão, né? Todo mundo está no mesmo nível, né? Inclusive, nesse desenvolvimento do liberalismo, vão aparecer alguns conceitos que vão entrar em choque entre si, né? Por quê? Por exemplo, se existe um princípio de isonomia, né? Se todo mundo é igual, a lei não deve proteger nenhum grupo individualmente, né? Então, quando você fala, por exemplo, de direitos de mulheres, pegar algo do Brasil, para ver que é um ponto de discussão entre muitas pessoas aí, Lei Maria da Penha, uma lei que protege mulheres de violência doméstica. Vai ter um ramo do liberalismo que vai olhar para isso e vai falar, meu, como assim? Uma lei que protege mulheres da violência doméstica não deveria proteger o cidadão? Não, as mulheres especificamente? Ao mesmo tempo que aparece um movimento que vai olhar para isso e falar assim, cara, não tem que ter uma lei que protege mulheres, é do movimento liberal, né, que vai aparecer, por exemplo, um movimento feminista, que buscava o quê? Uma igualdade de gênero, numa sociedade onde mulheres não têm os mesmos direitos do que os homens, deve-se lutar para que as mulheres tenham esse mesmo direito. Está entrando em choque aí? Olha o problema do movimento liberal, como eu falei, vai ser um movimento muito grande que vai espalhar, e vai espalhar principalmente por causa da maçonaria, né? A maçonaria que vai se espalhar por todo o mundo ocidental, principalmente aí, né? Vai ser uma grande difusora desse pensamento liberal, e essa difusão vai gerar essas distorções que vão aparecendo aí no meio do caminho. Pois é, vamos começar a ver aí o que vão ser essas transformações na história do liberalismo. Bom, no século XX, o liberalismo ele vai ter ali algumas ramificações, né? Vamos falar de 4, né, que vão brotar aí do liberalismo, né? Partindo de ordem cronológica, né? Lá no comecinho do século XX, eu lembro que comecei esse vídeo falando que esse vídeo aqui nasceu lá daquele que eu falei sobre o que é o socialismo, né? No comecinho do século XX, né? No final do 19, começo do 20, o liberalismo vai ter 2 filhos bastardos aí, né? Porque assim, filhos bastardos, porque brota de princípios dessa filosofia liberal, mas que vão se posicionar contra o liberalismo, né? No final do 19 para o começo do 20 vai surgir ali a filosofia socialista, que ela brota do liberalismo, apesar de elas estarem em pontos opostos, né? Mas
essa filosofia socialista brota do liberalismo. E brota de onde? Brota desse viés democrático que eu estava falando há uns momentos atrás aí, né? Ou seja, quando você pega esse princípio da democracia, né, da isonomia, de que todos são iguais, e você radicaliza isso, você vai chegar onde? Você vai chegar no socialismo, onde você vai pegar aquilo que nos diferencia, que é a propriedade privada, e vai combater, certo? Então você ataca essa propriedade privada e você gera ali um movimento de uma isonomia muito mais radical do que aquilo que o liberalismo pensava. Já no comecinho do século XX vai surgir o segundo filho bastardo aí, que é o movimento fascista, né? Que não tem diretamente nada a ver com o socialismo e também não é uma expressão idêntica ao liberalismo, assim como o socialismo. Bom, se o socialismo brotou da raiz da democracia, o fascismo brotou da raiz do nacionalismo, que vai combater o quê? O princípio do livre mercado, né? Então, como assim qualquer um pode participar do mercado? Não é qualquer um, é qualquer um dos nossos, né? Se eu estou aqui no Brasil, como assim vai ter um americano mantendo uma indústria no Brasil? Vai ter um alemão mantendo uma indústria no Brasil? Um japonês mantendo uma indústria no Brasil? Não. No Brasil, a indústria é brasileira, certo? A gente impede que esses outros grupos possam participar do nosso mercado. Então, precisa de uma política protecionista de mercado que isole o mercado brasileiro para que a gente possa sobreviver, né, e possa até conquistar mercados fora. Mas a presença do Estado vai estar ali não simplesmente para garantir as liberdades individuais, mas as liberdades individuais nacionais. Bom, essa tensão ali entre o liberalismo e esses que eu estou chamando de filhos bastardos do liberalismo vai gerar os conflitos lá do começo do século XX, né? Você vai encontrar lá a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, né? Todo o conflito que vai gerar ali em cima do socialismo que vai sobreviver, né? O fascismo ele morre, né? O fascismo deixou um neofascismo como filho, né? Não bastar filho oficial dele, sobrevivendo aí depois, né? Mas o socialismo dura, vai ter ali toda a Guerra Fria, né? Vai acabar no finalzinho do século XX, né? Mas nesse primeiro momento o pensamento liberal ele vai ser predominante, vai conseguir evitar essas rupturas, né? Vai conseguir minar esses filhos bastardos e vai conseguir ter uma duração maior. Acontece o quê? Acabadas as duas guerras mundiais, agora o liberalismo vai ter dois filhos oficiais, né? Dois filhos legítimos. Legal? Né? O primeiro filho legítimo que nasce disso aí, nasce justamente ali na década de 40, né? Assim, acabou a guerra, surgiu esse movimento que é o chamado liberalismo social, que vai se apoiar principalmente no quê? Na ideia do Estado proteger a isonomia. Né? A isonomia é a principal bandeira do liberalismo social. Tanto que, nem eu falei, uma das vertentes do liberalismo, né, vai ser um movimento feminista, né, que vai buscar o quê? Vamos buscar uma igualdade, né, entre gêneros. Né? Um dos filhos desse movimento aí dentro do liberalismo social, por exemplo, vai ser um movimento pelos direitos civis, que vai marcar ali esse momento da década de 50, né, comecinho da década de 60, principalmente lá nos Estados Unidos, né, que é a ideia de que a comunidade negra deve ter os mesmos direitos da comunidade branca. Olha o princípio da isonomia, né? Então o Estado deve garantir que as minorias tenham os mesmos direitos daqueles que controlam, né? Então, negros, mulheres, homossexuais, seja lá quem for, devem ser protegidos pelo Estado para que garanta a isonomia de direitos, né? Todo mundo igual. Bom,
opondo a esse filho legítimo vem outro filho legítimo. Estranhamente, né, esses filhos legítimos são aqueles que vão matar o pai, né? Porque assim, desse liberalismo que veio lá do século XVII, né, o que sobrou foram esses novos liberalismos. Talvez esteja exagerando falar que matou o pai, né? Mas assim, pelo menos o pai morreu de velho e sobreviveram os filhos, né? O liberalismo social e o outro chamado de neoliberalismo. Então, enquanto o liberalismo social vai se apoiar nessa ideia da isonomia, né, o neoliberalismo vai se apoiar na ideia do que ele mesmo vai chamar de Estado mínimo. O neoliberalismo está baseado na extrema liberdade, né? Ou seja, o Estado deve agir sobre a economia, sobre a sociedade, no mínimo do essencial. Todo o resto deve estar na mão da iniciativa privada. Olha, voltou ali, radicalizou a ideia do indivíduo, da propriedade privada. Nesse vai estar o cerne do neoliberalismo. E que vai ser dominante ao liberalismo social. Cara, quando você vai olhar hoje, por exemplo, lá para os Estados Unidos, e você olha lá aqueles dois grandes partidos que regem lá a organização do Estado, você vai ver lá a chamada direita dos Estados Unidos, né, que são os republicanos, que é o quê? Que é esse neoliberalismo. E a chamada esquerda, que não tem nada a ver com socialismo lá, né? Os democratas. A esquerda americana segue bem esse sistema lá do liberalismo social. Vê, uma esquerda que não está ligada a necessariamente socialismo, mas há uma ala mais progressista, enquanto o outro uma ala mais conservadora, né? Então percebe que esse movimento liberal, que nasce lá no século XVII e vem se desenvolvendo até hoje, né, vai deixar uma série de ramificações sempre nessa adaptação que é algo muito próprio da sociedade burguesa, né? A sociedade burguesa não dura tanto tempo se ela não fosse tão adaptável e conseguisse perceber no movimento da sociedade, né, como se tornar mais funcional e como garantir ali uma extensão da sua ação dentro do tempo. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo dar um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo dar um descurtir. Essa é a Prancheta do Suetônio. Eu sou o professor Fábio. E você, meu amigo, você deveria estar estudando. Caroline, você não conseguiu entender o quê? Pode colocar aqui no chat que eu me tiro as dúvidas. Mas também tem um outro vídeo que eu deixei disponível lá no Google Sala de Aula, que é para vocês também realizarem atividades. Deixa eu só parar aqui e abrir atividades para vocês darem uma olhada. Você pode colocar sua dúvida aqui, viu, Carolina? Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui atividades. Essa será a nossa atividade para hoje. São 5 questãozinhas sobre o liberalismo, né? Sobre esse movimento aí do século XX, que acho que foi falado aí do século XIX e XX, e está bem explicitada aí também no slide. E aí, eu queria ver com vocês, só um minutinho. Eu queria ver com vocês. Pode digitar aí, Carol. A gente vai tentar explicar para você. Não sei se você entendeu também no chat, na aula, no slide que eu expliquei.
E aí nós vamos ter essas atividades para hoje, né? E aí eu vou dar um tempo. Não consegui. Ah, sim. A gente quando tá com a mente cansada, a gente fica assim mesmo. Hoje eu mesmo tô na misericórdia, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Caroline, você quer descansar? Se você quiser sair para descansar, pode ficar à vontade, tá bom? E quando a gente tá cansado assim, a mente da gente não funciona muito bem. Aí você pode ver com calma depois, aí você responde atividades. Ah, sim, ele está disponível no Google Sala de Aula, mas eu posso disponibilizar aqui também. Só um minutinho. E você assiste. Lá tem outro vídeo explicativo também, falando um pouco sobre o neoliberalismo. Tá bom? Esse é o link do vídeo 1, que eu passei agora, e tem um outro vídeo também, que eu achei também ele muito bom, para vocês entenderem. Esse aqui é... Cadê? Deixa eu copiar aqui. O outro. Se você, caso você não entenda de uma forma, né? Tem essa outra forma aqui para você entender. Mas também no Google Sala de Aula está disponível para você assistir, tá bom? Por nada. Deixa eu ver quem é que está na sala. O Wallace, você disponibilizou a lista de frequência? Que eu não estou achando aqui. Para disponibilizar para elas. Alguém mais não entendeu, além de Carolina, Anali, Beatriz, Karen, Lídia? Tudo certinho com vocês? Eu vou disponibilizar para vocês agora o link para vocês responderem atividades. Espera aqui. Compartilhar. E aí vocês respondem atividades e vocês... Vou dar uns minutinhos para vocês responderem. São questões rapidinhas. Eu gosto de trabalhar desse formato, que eu acredito que, né, você vai gravando aí. Você possa ser que você lembre depois para responder as questões da prova do Enem. Você que lembre de alguma coisa. Esse é o link para acessar o Google Sala de Aula e eu vou disponibilizar um tempo para vocês responderem, tá bom? 8h10 dá para vocês? Pra gente voltar? Então, vamos retornar às 8h10 e vocês assinam a lista de frequência e estão liberados, tá bom? Daremos às 8h10. Qualquer coisinha pode chamar que eu estou aqui.
Oi, Alice, boa noite. Que correria, hein, mulher? Tá tudo bem? Tá cansada? Que labuta. Imagino. A vida não tá fácil, não. Mas um dia a gente consegue, né? Alice, era você que não tinha conseguido acesso, né? Ao link. Eu disponibilizei, só que você acho que não conseguiu. Eu vou disponibilizar aqui para você o vídeo, os dois vídeos, né? E que a gente trabalhou hoje. Os vídeos aqui, o link dos vídeos. Se você quiser depois assistir com calma, né? Você pode estar assistindo. Eu acho que é interessante para estar gravando esses conteúdos, né? Para a prova. E aí, eu vou disponibilizar também o link da atividades. Aí eu dei um tempinho, o pessoal fazer atividades. Você consegue entrar, deixa eu só mandar aqui, peraí. Vê se você consegue acessar essas atividades aqui. É o último. Aí você acessa atividades e responde o questionário, tá bom? Se você não conseguir, pode colocar aqui no chat. Alice, eu acho que você, né, cansada do trabalho, assiste o vídeo, os vídeos depois e vê se você consegue responder as atividades. Se você também não conseguir fazer nenhuma das coisas agora, não tem importância, você pode responder depois, tá bom? São vídeos curtinhos, não são muito longos, não. E eu acho que de fácil compreensão. O esgotamento que você está, possivelmente, do trabalho, não sei se você entenderia ele agora. Então, se você quiser responder só o questionário agora, tá bom? Fique à vontade. E depois você assiste o vídeo quando tiver um tempinho mais descansada, tá certo?
E aí, pessoal, conseguiu responder? Que eu vi que só Lídia. Cadê? Karen, parece que respondeu. Karen, isso mesmo. Lídia e Karen. Responder aí o questionário. Karen, você não marcou como atribuída, hein, Karen? Dá uma olhadinha lá. Tem que marcar como atribuída, que aí aparece aqui pra mim. Atenção aí, a lista de frequência já está disponível. Carolinha está fazendo, tá bom, Carol? Guarda uns minutinhos para você terminar. Quem mais está na sala? Alice vai fazer depois. Mariana já fez, apareceu aqui para mim. E Karen, tenta marcar como atribuída, por gentileza. Não apareceu para você? Deixa eu ver aqui. No lado de frente para o celular. Direito do seu computador. Fica assim na parte superior do celular. No computador fica assim, não sei no celular, né? Ah, tá. É porque você não tá com o e-mail cadastrado. E qual e-mail que você cadastrou aqui no Google Sala de Aula? Porque você tá cadastrada. É você que é Karen Silva Perazzo Karina, é isso? Tem que saber qual e-mail que você cadastrou para você poder. Então, você tá cadastrada aqui. Pois é. Mas é pra mim aqui não apareceu, não. Deixa eu ver se apareceu no e-mail. Porque de vez em quando marca no e-mail. De e-mail. Você tinha que cadastrar seu e-mail novamente. Eu sei que eles pediram para marcar o e-mail. Tenta marcar o e-mail aí para ver se consegue. Esse mesmo e-mail que está cadastrado no Google Sala de Aula. E aqui não apareceu, não. Todos novinhos. E aí, Karen, conseguiu? Se não conseguiu também. Era bom a gente ver as suas respostas, né?
Coloca na planilha. Carolina conseguiu terminar, né, Carol? Carolina apareceu aqui. Caroline, Lídia e Mariana. Caroline, Lídia e Mariana. Karen que ficou aqui nessa situação que ela não conseguiu. Só faltou você, Karen. Até saiu da aula. Bom, já que todos já responderam aí, todos já assinaram a lista de frequência, todo mundo. Não sei se Karen vai voltar para a aula, se ela está tentando. Ela já saiu da aula aqui. Assine a lista de frequência de vocês, né? E eu desde já desejo uma boa noite a todos, bom descanso. Descansa aí, Carol, né? Trabalhar realmente não é fácil. Trabalhar e estudar não é fácil. Eu estou nessa peleja até hoje. E descansei bastante. Aproveito para descansar. Boa noite às demais meninas aí. Boa noite, Caroline, Lídia, Mariana. E até a próxima aula, tá bom? Beijos. Até a próxima. E aí, Karen, deu certo? Karen voltou. Boa noite, Lídia. Deixa eu ver, Karen. Porque as demais atividades suas parece que deu certo. E essa aqui não tá dando, deixa eu só conferir aqui. Karen, você conseguiu? Boa noite, Lídia. Até a próxima. Aguardado, cadê Karen? Será que ela já saiu da aula de novo? Tô aguardando aqui o seu retorno, viu, Karen? Caso você não consiga, a gente vai ver o que está acontecendo, porque eu acredito que as outras atividades suas, você realizou e apareceu aqui para mim. Só confirmar aqui as outras Américas. Olha, nenhum sua apareceu aqui para mim. Será que é o e-mail que você não conseguiu cadastrar? Ah, sim. Eu vou ver o que está acontecendo com o meu. Talvez seja o Google Sala de Aula. Eu vou atualizá-lo ele aqui e eu vou ver o que está acontecendo. Se para você está marcando como atribuída, para mim aqui não está aparecendo. Apareceu das meninas, mas a sua não apareceu. Foi o mesmo. Tá certo. Então tá bom, eu vou conferir direitinho. Segunda-feira que vem eu vou analisar, tá bom, Karen?
segunda, terça-feira, porque segunda eu tenho aula com os alunos. Aí eu vou analisar direitinho e te dou o retorno, tá bom? Pode deixar que eu te aviso sim. Te chamo lá no... Deixa um recadinho no Google Sala de Aula, para você, especificado. Certinho. Boa noite, Karen. Bom descanso. E até a próxima aula. Até. Beijo.